Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. E vamos tratar de vários assuntos. Obviamente, vamos continuar falando sobre a terrível tragédia no CT do Flamengo, que ceifou a vida de 10 garotos da base. A gente vai falar muito sobre também desempenho de equipes, principalmente São Paulo e Corinthians, que tem desafios complicadíssimos nessa semana e os times parece que não evoluem. Mas para falar um pouco mais sobre todos esses assuntos, hoje na mesa estão Renan Cassioli. Tudo bem, Renan? Bem, Grisa, Morelli, Nelson, que está no comando aqui da mesa técnica. O futebol ficou um pouco em segundo plano esses últimos totalmente. dias, né? Até parece que a gente passou esse fim de semana meio anestesiado, assim, trabalhando aqui, vendo as partidas de futebol. Nada parecia fazer muito sentido. Perdeu um pouco sentido, você tem toda a razão. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa, boa tarde, Renan, boa tarde a todos. Foi um fim de semana diferente no esporte, o esporte pouco importou, né? A gente perdeu 10 meninos, né, da base do Flamengo, poderia ter sido no São Paulo, no Palmeiras, no Atlético, no Cruzeiro, porque parece que tudo aqui nesse país é feito de qualquer jeito, né? A gente vai falar muito disso. Chamando atenção para isso e na esperança, né, de que isso mude um dia. O Flamengo é um dos clubes mais ricos do Brasil. O Flamengo tem uma renda estimada para essa temporada de 750 milhões. O Flamengo gastou 108 milhões em 3 contratações para o time do Abel Braga. Isso. E o Flamengo não tinha dinheiro. Salários de 3 milhões por mês em Não duas tinha pessoas. dinheiro ou não quis investir ali num CT, num alojamento mais decente, com mais segurança. Aliás, até convido vocês a mandar as suas mensagens, as suas opiniões aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/Estadão Esporte, mas também, se você entrar agora no nosso portal, estadão.com.br, na cara do gol tem ali uma postagem no blog do Robson Morelli, com o título "Flamengo se esforça para provar que o CT da base era um paraíso". Não era. Então vale a leitura aí, um belo post do Robson Morelli. E eu queria abrir, inclusive, falando sobre isso. Eu vi a entrevista do CEO do Flamengo. Que absurdo, né, gente? Como as pessoas são mal preparadas para via público. O cara convoca uma coletiva de imprensa. Não era uma coletiva de imprensa, era um depoimento. E não pôde abrir pergunta para ninguém. Exato, por quê? Porque se abre pergunta, não sabe responder. Esse que é o problema, entendeu? E aí ele tentou o tempo inteiro tentar provar que o Flamengo não tinha culpa na história. Que o Flamengo estava isento daquilo, entendeu? Que a culpa poderia ser da empresa que instalou os containers, que a culpa era da chuva. Até a chuva foi colocada como culpada da história, né? Tudo para tirar a responsabilidade do Flamengo. Pegou tão mal que o Flamengo passou a assumir a responsabilidade, mas espera as investigações para saber até onde vai a sua responsabilidade. Agora, Morelli, a gente está falando de garotos que foram colocados em containers, tá? Em uma área que não era aprovada para ter ali dormitórios, para ter ali um local para alojar os garotos da base. Hoje eu vi a entrevista de um dos garotos que se salvou. O garoto falou que o ar-condicionado tinha gambiarra ali. Peraí, né, amigo? Aí você vem a público e fala, não, a gente não tinha... Imagina, não, tava tudo certo. Que certo? O Flamengo tem 21 multas na Prefeitura do Rio de Janeiro. 31. 31 pagou, acho que só pagou 10, né? 21 ainda não foram pagas. Quer dizer, Morelli, aí fica difícil, né? Eu tô procurando aqui o nome do CEO do Flamengo, que foi colocado ali. Eu vejo aqui para você, falar, Morelli. Né? E ele disse justamente isso, né? Reinaldo Belotti. Isso, exatamente. Né? Ele disse justamente isso. Ele chegou até a falar que os containers eram confortáveis, né? Que havia muito conforto ali.
Pode até ser, né, dada a humildade de muitos garotos, né, que tentam a vida jogando futebol, às vezes em casas muito mais humildes. Agora, o Flamengo passou todos os dias depois do incêndio, que matou 10 pessoas, 10 crianças, 10 adolescentes, né, tentando colher e arranjar e levantar documentos que comprovassem que o clube estava em dia com tudo. Ora, não tem argumento para comprovar tudo isso, nem documento. 10 pessoas morreram porque provavelmente, né, o ar-condicionado deu mesmo um problema. O Flamengo até falou que uma empresa de ar-condicionado fez a vistoria em todos os aparelhos, estava tudo tinindo, como a gente diz, né? Tinindo. Não estava. Não estava. 10 pessoas morreram. Né? Então, assim, nada que o Flamengo levantar, justificar e tentar comprovar vai encobrir ou vai justificar o fato de que 10 pessoas morreram dentro do alojamento da base do clube. Né? Então, aquilo não era um paraíso. Se fosse, não teria pego fogo e não teria vitimado 10 moleques de 14 a 16 anos. Exato. Né? Então, assim, o Flamengo deveria se preocupar mais, e fez isso com depoimento até de algumas famílias, de consolar essas famílias, de oferecer tudo o que pode para essas famílias. Já falou que vai pagar o salário dessas crianças, né, desses adolescentes, e agora está pensando na indenização que deve para as famílias. O Flamengo devia ficar quieto e tentar fazer isso, e não ficar provar e comprovar que estava tudo em dia no clube. Não estava. 10 crianças morreram. Isso. 10 crianças morreram. Né? É isso, Morelli. Então, assim, isso é fato. É fato. É fato. Olha só, o comitê de crise montado na Gávea vai se reunir hoje com o Ministério Público do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos e dar continuidade à apuração das causas do incêndio. O grande problema para o Flamengo é o que? O clube está tendo dificuldades para encontrar os documentos necessários para apresentar os documentos que o Ministério Público está cobrando do Flamengo. Precisa, não tem. Agora, eu ouvi uma informação de que foram perguntar para o Bandeira de Melo, né, se ele estaria presente nessa reunião. Afinal, foi a gestão dele que construiu o Ninho do Urubu, esses containers foram colocados na gestão dele, e ele responde que não, porque eu não fui convidado. Meu amigo, Precisa, né? Que Nem mundo precisa, que né? você vive? Que mundo que você vive, né? Precisa ser, você devia ser o primeiro a estar lá, conversar, não importa se é inimigo político, os cambal. Era o primeiro que devia estar lá e falar, não, eu vou aqui junto com vocês pra gente prestar os esclarecimentos, né? Não é isso. Ou vai esperar a polícia intimar, porque é caso de polícia, né? Tem que ser intimado pela polícia esse cara, pra dar explicação sobre o que tá acontecendo. E não falar que precisa esperar ser convidado. É uma brincadeira, né, Renan? Eu acho que o Morelli resume bem quando ele diz que a partir do momento que o CEO não abriu espaço para questionamentos durante o depoimento dele, está claro que ele não abriu porque não tem as respostas das perguntas que seriam feitas. E o Flamengo, acho que desde o início de toda essa tragédia, o tal comitê de crise que foi montado não tem funcionado como deveria. Eu até entendi quando o Rodolfo Landim, o presidente do clube, na primeira manifestação pública do Flamengo, fez apenas um pronunciamento e aí Na sexta-feira. não abriu para questionamentos, até pelo impacto ainda da notícia, enfim. Mas a partir do momento que no dia seguinte você coloca alguém para falar em nome do clube e novamente essa pessoa diz que não haverá espaços para questionamentos dos jornalistas, é porque estão faltando respostas. É isso. Acho que tem duas outras questões que eu queria colocar. Hoje pela manhã, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, concedeu uma entrevista à Rádio CBN, dizendo que o governo federal pretende montar também uma espécie de comitê para analisar como é que está a situação dos CTs por todo o país. E aí, sabe o que me veio na memória? O episódio daquele time da Copinha, do Galvez, Que não tinha nem sequer dinheiro para voltar para sua cidade após a competição. Se for fazer um pente fino em centros de treinamento ou locais que abriguem esses garotos que estão espalhados pelo Brasil afora, amigo,
Se o Flamengo está nessa condição, acho que não vai sobrar um. Porque eu não consigo imaginar, e espero que eu esteja errado, e que o Galvez, eu estou citando o Galvez aqui porque foi um exemplo que Claro, ficou notório durante a semana, né? Mas assim, eu espero que os clubes tenham uma estrutura, mas eu acredito e assim, tenho certeza que não tem a tal estrutura necessária e todas as condições adequadas. Porque assim, a gente está falando de um Flamengo e assim, clubes de elite que representam uma parcela mínima do cenário do futebol nacional. Isso. A grande maioria dos garotos que a gente tem espalhados pelo Brasil e que tentam ganhar a vida pelo futebol enfrentam situações muito mais precárias do que as que enfrentavam os garotos do Flamengo. E uma outra questão que eu queria colocar, e eu acho que o Estadão foi muito feliz nessa pauta do fim de semana, quando provocou um debate um pouco mais sobre a questão de sociologia. Por que a sociedade, por que os brasileiros erram tanto insistentemente aqui? Por que a gente acumula uma tragédia após a outra? Isso. E a matéria, E não aprende, né? E não aprende. E a Vamos matéria pegar o caso de Mariana e Brumadinho, Exato. né? Não aprendemos com Mariana, né? E todos os especialistas ouvidos ali pela reportagem apontam que a tal da sensação de impunidade que a gente sempre comenta aqui isso. para um monte de situações, vale para corrupção política, vale para desvio de dinheiro, vale para um monte de coisa. Isso interfere diretamente na maneira como o brasileiro estrutura a sua sociedade. E essa sensação de impunidade é o que faz as pessoas, primeiro, enfrentarem a tragédia para depois buscarem soluções e alternativas para que elas não aconteçam. Buscam, né? Quando buscam. Tem, inclusive, eu e o Rafael Ramos fizemos um podcast especial no sábado, né, que foi publicado no nosso portal, mas está lá disponível ainda, fazendo uma avaliação, fazendo o pós dessa tragédia. Qual é esse pós? O que se tirar dessa tragédia? O que a gente pode fazer em relação a isso? O que a dona CBF, que acha que só cuida de seleção brasileira, tem que fazer a partir de agora uma regra mais rígida, falar se não tiver uma estrutura adequada. E a gente está falando de base, mas o Renan lembrou do Galvez, tem times, atletas profissionais, né, já do supra-sumo, do time de cima, que também passam pela mesma situação em muitos lugares desse país. Que, como eu sempre digo, é um país de dimensões continentais e por isso a gente tem as mais diversas realidades aqui dentro. Né? O que a gente pode tirar disso? A CBF fazer uma regra mais dura, se o time não tiver uma instalação para os seus garotos adequada, esse time não pode participar dos seus campeonatos, enfim, alguma coisa precisa ser feita, né, Morelli? A gente precisa tirar uma lição disso. E cumprir as regras e também a fiscalização precisa existir, né? Porque assim, se o centro de treinamento Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento, não deveria funcionar. Espera mais um mês, 2, 3, 4, até conseguir tudo, né? Isso. Não, mas assim, o cara assina ali, não tá funcionando, mas assina aí, depois a gente acerta. Não temos, mas põe ok aí, depois pega uma camisa aqui, né? E é assim no Brasil inteiro, né? Em todos os segmentos, né? Isso. Não, faz aí, depois você come uma feijoada lá na minha conta, né? É assim que funciona. E assim, não tem fiscalização. E não no caso do Flamengo, não é falta de dinheiro, né? Não. É desleixo. Vamos lembrar que 2 garotos da base do Flamengo renderam 200 milhões de reais aos cofres do público. É desleixo, né? Desleixo. Vinícius Júnior e o Paquetá, né? 2 meninos da base. Isso. Né? Um tá no Milan, um tá no Real Madrid. Então, assim, funciona assim o Brasil, né? Funciona assim. E não estamos falando de conforto, não estamos falando de estruturas milionárias. Estamos falando de segurança, casa. O que pegou muito mal é esses meninos morarem em containers, né? Estruturas de ferro. Quanto custaria fazer uma alvenaria, um predinho de alvenaria lá? Custaria o quê? 1 milhão? O que é 1 milhão para o Flamengo hoje? Não é nem isso. Tirando o dinheiro que desaparece, né? Não é nem isso. Agora, container, gente, é um componente para levar carga nos navios, né? É isso. Container é isso. Né? A lei brasileira permite que pessoas morem no container, né? O Ministério do Trabalho diz que não há nada contra, né? Sim, agora tem coisa que não dá, né? Tem coisa que não dá, né? Assim, não dá para aceitar. Exatamente. Em cima disso que você falou também, tem outra frase do CEO que me chamou a atenção, que ele falou que nós precisávamos de 9 documentos e só faltava um.
Então, amigo, se só faltava um... Falta um. Tá faltando um. Então não pode funcionar do A mesmo jeito. barragem de Brumadinho pode ter faltado um documento, mas faltou e rompeu, Exato. né? Antigamente era um escândalo quando as empresas de carro, né, elas faziam recall. Isso. Era um escândalo. Era notícia assim do Jornal Nacional. Né? Isso. Hoje eles fazem recall semana sim, todo semana momento. não. Ah, esquecemos de pôr o parafuso do volante. Traga seu carro aí de volta e coloque o parafuso do volante. Ah, esquecemos de pôr a pastilha de freio. Não se preocupe, só para carros da linha tal a linha tal. Traga seu carro aí e tenha a pastilha nova de freios. Sabe, é assim o Brasil. É isso. É assim o Brasil. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, o pessoal também está comentando sobre esse caso. A Palma Polese falando que não foi tragédia, foi negligência. O Flamengo tem culpa. Assassinato é definição disso, segundo ela. Seu Hélio Morelli aqui também, falando, além de força Flamengo, deveria ter força família dos garotos. É verdade, que são os que mais precisam nesse momento do carinho das pessoas, né? O Adi Armando, vocês chegaram a reparar a área externa ao lado da porta de saída dos containers, um verdadeiro depósito de lixo, um Empilhado, carrinho movido a gás, Ah. e pelo visto nem extintores haviam dentro do salão de containers. Descaso em tudo neste Brasil. Quem mais aqui? O Rogério Marino falando: o Flamengo é o reflexo do nosso futebol falido. Luiz Paulo Santos: eu estou vendo todos os times do Brasil e do mundo falando força Flamengo, mas tem que ser diferente, tem que ser força às famílias que perderam seus filhos, que possa confortar os corações de todas essas famílias. Quem mais? O Adi Armando falando aqui: o Flamengo recebeu 10 milhões de isenções fiscais, segundo os jornais hoje, dava para construir um belo alojamento. Isso é uma praxe normal dos clubes de futebol de receber isenções fiscais, né? E depois ter uma contrapartida a isso. É normal, acho que quase todos eles têm isso, não é uma coisa assim tão... Mas realmente, né, você não recebe isenção de nada na sua vida, né? O trabalhador não recebe isenção de nada, né? O clube recebe. É isso aí. Bom, a gente vai continuar, obviamente, com toda a nossa equipe de reportagem, acompanhando esse caso, os desdobramentos desse caso. Todas as informações vocês terão em estadão.com.br e também aqui no Estadão Esporte Clube a gente vai sempre atualizando as notícias referentes a este caso. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco de bola em campo, né? Até porque nós não tivemos rodada no Campeonato Carioca, né? As semifinais da Taça Guanabara, que foram obviamente suspensas, não podia ser diferente, depois daquele absurdo que aconteceu de manterem o Clássico Campeonato Cruzeiro Mineiro, e né? Atlético Mineiro após a tragédia de Brumadinho, né? Enfim, parece que se aprendeu um pouco em relação a isso, mas nós tivemos os outros campeonatos rolando. E aqui em São Paulo, 2 times continuam preocupando suas torcidas. Eu me refiro a Corinthians, que ontem perdeu do Novo Horizontino. Carille, para de tentar ser ofensivo. Você não sabe ser ofensivo. Você não é ofensivo? Você não é ofensivo. Todas as vezes que você tentou ser ofensivo, o Corinthians se deu mal. Não adianta. Quando você jogou ao estilo Carille, venceu o Palmeiras. Ele fala que ele não achou ainda um jeito de jogar. Tá louco, né, Carille? E aí tivemos o São Paulo, né, com um time misto, mais ou menos. Mais para titular do que mais para titular do que para misto. também acho. Perdendo da Ponte Preta. E aí o torcedor são paulino já botou a mão na cabeça e falou: ih, vai ser difícil quarta-feira. E os 2 times têm desafios extremamente complicados. O São Paulo na quarta tem o jogo de volta contra o Tadieres, tendo que reverter um resultado de 2-0. E o Corinthians na quinta joga aqui na Arena Corinthians contra o Racing. Só o líder do campeonato argentino. E aí, minha gente, vou começar com o Renan, até porque o Renan fez uma matéria citando o Wagner Love, né, que disse que o Corinthians está tendo uma maratona. Mas peraí, todo mundo está tendo uma maratona de jogos, né? Por que só Corinthians e São Paulo jogam mal, hein, Renan? E assim, é curioso porque os dois vão se enfrentar no próximo domingo, né? São Paulo e Corinthians fazem um clássico também na Arena Corinthians. E começam a semana assim com muitas semelhanças. E eu particularmente, nesse fim de semana, fiz plantão aqui no Estadão e eu fiz o jogo do São Paulo no sábado à noite
e ontem à tarde fiz o jogo do Corinthians. Doído assistir esses dois jogos, Duas hein? partidas sofríveis, duas equipes grandes encontrando enormes dificuldades para criar chances de gol contra times menos menor qualificados, de menor expressão. Dois grandes sofrendo gols no fim do segundo tempo das partidas e gols que começaram em jogadas pelo alto. O São Paulo tomou um gol de escanteio e o Corinthians num cruzamento da área que depois no rebote voltou e o jogador Isso. do Novo Horizontino marcou. Mas assim, são duas equipes que têm praticamente a mesma quantidade de jogos na temporada. O São Paulo tem aqueles 2 amistosos a mais da Florida Cup. Times que têm sofrido muitos gols. O Corinthians já sofreu 8 gols aqui em 7 partidas. O São Paulo sofreu 13 em 9. Nossa. Mas aí, como eu falei, se você descontar os 6 gols que o time tomou na Florida Cup, a conta fica um pouquinho menos negativa. E enfrentam equipes argentinas que estão também em situações diferentes. Como o Grisa falou, o Racing é o líder do campeonato argentino. O Talleres está na 12ª colocação e não está nem aí para o campeonato argentino. Jogou no último sábado com uma equipe completamente reserva. Isso. Enquanto o Jardine colocou ali, poupou 3 titulares do São Paulo, o técnico do Talleres não quis saber da partida do campeonato argentino. E tá certo, né? E tá certo. O que eu acho que tem de diferente? De um lado você tem o Fábio Carille, que é a grande esperança do torcedor corintiano por dias melhores. Isso. E aqui você tem o André Jardine, que já não tem a confiança de mais ninguém no São Paulo. E assim, a gente sabe que só por um milagre dessa classificação na quarta-feira que o Jardine vai seguir no cargo. Eu, particularmente, acho que nem se acontecer esse milagre, o Jardine vai durar como treinador da equipe. E aí, Morelli, quem tem a situação mais difícil neste momento? Eu tô com o Renan, eu acho que o São Paulo é o que está em pior condição. São Paulo não ganha, São Paulo não convence, São Paulo tem problema de vestiário, São Paulo parece que a diretoria está perdidaça, São Paulo faz voo da alegria com dirigentes em hora errada. São Paulo tem que reverter um placar de 2-0, tem que fazer 3 gols para não ir para pênalti. São Paulo é inferior com o Talleres, porque perdeu a primeira partida. Isso. Por 2-0, não adianta falar que no papel é melhor, porque no campo não foi, né? Não foi. Precisa ser no campo, não no papel. Precisa ser no campo, né? Ah, tem uma folha melhor, tem uma folha mais alta, tem mais história, tem tudo isso, só que perdeu de 2-0, né? E esse São Paulo não inspira a confiança de nenhum torcedor de que vá fazer 3 gols. Pode até acontecer, mas não inspira a confiança de que vai fazer. E tem o Jardine, que é um treinador que em 2 meses, como o Renan falou, já não tem mais a confiança de ninguém, né? Era um bom profissional para fazer aquela ponte da base para o profissional, né? Para o time de cima. Isso. Era um bom cara. Mudou de função, ele se perdeu, não consegue, não vai conseguir, né? Mesmo classificando, mesmo ganhando do Corinthians, não vai ter pegada para levar esse São Paulo onde o torcedor espera, que é volta olímpica, né? Que é título. Até lembrando, né, que às vezes me incomoda muito essa coisa da desculpa, que nem a do Wagner Love. Desculpa, isso faria sentido se todo mundo estivesse jogando no mesmo nível, mas não tá, tem time que tá melhor. O próprio Grêmio, lá no Sul, tá jogando bem, né? O Santos, né, que jogou com um time misto no sábado contra o Mirassol. Tudo bem, o gol só saiu no finalzinho, mas o Santos dominou a partida de ponta a ponta, criou inúmeras chances de gol. Acho que esse é o ponto, Grisa. O Santos cria chances, o Corinthians não cria. E o São Paulo São Paulo, foi até o mote do relato do jogo contra a Ponte, teve 0 chute ao gol da Ponte. Preocupante. 0 chute ao chute para uma equipe que precisa fazer no mínimo 2 gols para levar a disputa nos pênaltis. Contra argentinos. E não é que não criou apenas contra a Ponte, não criou contra a Ponte, não criou contra o Talleres, não criou contra o Guarani, não criou contra o Santos. não criou contra o Santos. Então, assim, tirando as 2 goleadas do início do Campeonato Paulista, quando fez 4-1 e 3-0, São Paulo ofensivamente sumiu em campo. Sumiu, verdade. Agora, eu vejo um Corinthians com potencial. Eu vejo um Corinthians com jogadores recém-contratados. O Love e o Bozelli jogaram juntos, ainda não estão no nível, né? Vai precisar de um tempinho, que é natural. Como o Renan falou, o treinador é bem melhor, né? O treinador do Corinthians é bem melhor do que o treinador de São Paulo, né? E o Corinthians, assim, ele costuma ser forte naquela pegada que ele já vem
tendo de 1-0, né, de segurar o jogo. Tem o Cássio, tem Fagner, tem uns jogadores ali que ainda seguram o rojão, né, quando precisa. Exato. Então eu vejo mais potencial no Corinthians do que no São Paulo. Agora, também não adianta nada ganhar do Palmeiras na casa do Palmeiras e não ganhar do Mirassol, do Bragantino, do Novo Horizontino, não adianta nada, né? Não adianta O próprio nada. Ferroviário pela Copa do Brasil, né? Que foi um sufoco. O jogo contra o Ferroviário foi muito ruim, né? Por sorte, o Corinthians não está fora da Copa do Brasil. Por sorte, né? E o Corinthians precisa ainda, né, se achar. Como disse o Carille, ele ainda não encontrou um jeito de jogar. Depois que encontrar, talvez ele explique esse jeito de jogar para todo mundo e aí com a repetição o Corinthians consiga apresentar algo melhor. Isso. Melhor. É verdade. Agora, a questão do Corinthians, não sei se vocês concordam comigo, né? O Carille quer implantar um novo estilo do Corinthians jogar, enfim. Só que tem que ver também se ele consegue fazer isso. Porque então, vou pegar de novo fazer a comparação com o Santos. O Sampaoli é um treinador que está acostumado a treinar um time ofensivo, um time que tem o posse de bola, um time que gosta do ataque, gosta de fazer gols, enfim. É diferente, só que isso o Sampaoli trabalhou durante a carreira dele toda. O Carille vem de trabalhos em que é um time bem postado defensivamente e é um time que tem um contra-ataque eficiente. Esse foi o Corinthians campeão há 2 anos do Campeonato Brasileiro. Vocês acham que essa mudança, assim, ele querer mudar essa forma, primeiro que ele vai precisar de tempo, mas ele tem esse tempo? Ele tem um jogo contra o Racing na quinta-feira. Tempo ninguém tem, né? Mas precisa mudar. Eu dou o exemplo do Guardiola sempre, né? O Guardiola, quando saiu do Barcelona, que jogava de um jeito, ele começou a jogar de outro jeito no City, né? Porque ele tinha jogadores diferentes. Então, assim, não dá pro Carille manter o jeito que ele jogava naquele Corinthians de 2015. Acho que o Carille também perdeu o tempo lá fora nessa aventura aí pelas areias da Arábia, né? Foi um retrocesso na carreira dele, pode ter ganhado muito dinheiro, mas um caminhão de dinheiro, como ele disse, mas foi um retrocesso profissionalmente. E aí ele vai ter que acelerar para recuperar, porque ele também tá em prova, né? Ele também era um bom treinador, mas foi embora. Sim. E agora? Né? E agora? Vai conseguir arrumar esse Corinthians? Até agora não. Né? Mas assim, não vai passar de março, né? Não vai passar de março. Não pode passar de março para arrumar um time de futebol no Campeonato Brasileiro que começa dia 3 de janeiro, que é quando os caras se apresentam. E olha só que interessante, o único clube que tem uma situação mais tranquila dentro do seu grupo no Campeonato Paulista é o Santos, que tem 15 pontos, e o segundo colocado, que é o Red Bull, tem apenas 11. Né, 4 pontos de diferença, quer dizer, tem uma rodada e meia. Uma rodada e meia aí de distância. Mas olha os outros grupos, que interessante. E o Corinthians preocupa, né? Preocupa, ó. O grupo B, que é o do Palmeiras, o líder é o Novo Horizontino. O Palmeiras é o segundo colocado com 10 pontos, empatado com o Guarani. Só que o Palmeiras está em segundo pelos critérios de desempate. Aí tem um jogo a menos, que né? o Palmeiras joga hoje contra o Bragantino em casa. Bragantino no Pacaembu. Pacaembu, eu digo em casa. É em São Paulo. Mas é em São Paulo, tá, gente? É no Pacaembu esse jogo. O grupo C, que é o grupo do Corinthians, o Corinthians é o terceiro colocado. Então, isso preocupa. Tá fora. Tá fora hoje. Hoje estaria fora da próxima fase. Ferroviária lidera com 8, o Bragantino tem 8 em segundo. Também joga hoje. Também joga hoje. E o Corinthians com 7. E o quarto colocado, que é o Mirassol, está apenas 2 pontos atrás do Corinthians. Caso o Corinthians perca do São Paulo no Clássico, que é possível acontecer, assim como é possível o São Paulo perder do Corinthians, o Mirassol pode passar o Corinthians. O Corinthians pode terminar a rodada em quarto lugar do seu grupo. Que né? já esteve, né? O Corinthians já esteve na lanterna. E já são 6 rodadas, né? E 6 o São de 12, Paulo, né? O São Paulo lidera o seu grupo. Ó, apesar de tudo, São Paulo ainda lidera o seu grupo. Com 9 pontos, só que lidera pelos critérios de desempate, porque o Oeste tem os mesmos 9 pontos e o Ituano, que é o terceiro, tem 7, ou seja, está apenas 2 pontos dessas duas equipes. Também pode passar o São Paulo na próxima rodada, se perder para o Corinthians, né? Enfim, situação bem delicada, e eu acho que os resultados
que teremos no meio de semana vai tocar aí o restante do ano desses clubes. Só tem um sinão nessa sua análise da tabela. Os times paulistas, os grandes, eles estão ainda melhorando e ainda se encontrando no campeonato. Os pequenos, eu acho que já estão jogando o seu máximo, já estão jogando o que podem jogar, tirando ali um pouco de entrosamento de um e de outro, né? Os grandes, eu acho que ainda estão se acertando. O Palmeiras diz que, né, é o Paulistinha, né? Então não está muito aí pro campeonato. O Corinthians está se acertando. O São Paulo tem coisas maiores pela frente, muito maiores, né? Não dá para se dividir. Tem que focar na Libertadores, na pré-Libertadores e tentar a classificação. Né? Então, assim, lá na frente, talvez esses times, Corinthians, Palmeiras, se o Palmeiras ganhar hoje, o que deve acontecer, que é o mais tradicional, né, o mais comum, ganhar do Bragantino em casa, claro. Recupera a liderança, deixa os dois brigando ali em segundo e terceiro. Né? E o Bragantino fica no grupo lá do Corinthians com a mesma pontuação de 8 pontos. Né? Então, assim, a tendência é essa. A gente tem que esperar mais umas 3, 4 rodadas para esse Paulista ter a cara que a gente... Uma cara que a gente possa definir mais claramente, eu acho. Eu acho que assim, tem uma outra diferença também de Corinthians para São Paulo que é fundamental para esse momento das equipes. O Carille, além do prestígio com a torcida, o Carille ele não tem o jejum que o São Paulo atravessa de títulos. Então, assim, os prazos para o São Paulo, qualquer que seja o seu treinador, qualquer que seja o seu goleiro, o seu centroavante, os prazos são muito curtos. Você não tem gordura, né? Não tem mais para onde se justificar. Você precisa ganhar título. Enquanto o São Paulo não conquistar um título novamente, vai ser sempre essa cobrança de imediato. O Carille não. O Carille tem títulos que ele próprio conquistou e que o Corinthians vem conquistando ao longo da última década, que também sustentam e dão paciência para a torcida tolerar ainda essa inconstância da equipe no campeonato. Muito bem. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Sinceridade no futebol é uma coisa rara, vocês não acham? Assim, quando eu digo sinceridade, tô falando Não existe. de jogadores, de técnicos, chegar e dar uma entrevista coletiva e falar assim, o meu time tá uma porcaria mesmo, tal jogador não tá jogando nada, o fulano eu peço pra ele fazer isso, ele faz aquilo. O último que teve se deu mal, né? Foi o Rodrigo Caio dizendo que não tinha que ter, que o Jô não deveria ter tomado o cartão e foi execrado. Apesar que o Carille teve um episódio, né, de sinceridade falando do Jadson, né, em uma das partidas do Campeonato Paulista. Mas por que eu tô falando isso? Uma entrevista no último domingo pode aí levantar o questionamento sobre a sinceridade no futebol. Por quê? O personagem principal da história é Rodrigo Fonseca. Mas quem é Rodrigo Fonseca? É o treinador que estreou no comando do River do Piauí. O River do Piauí é o time que tomou de 5-0 do Fluminense na primeira rodada da Copa do Brasil e aí demitiram o treinador e entrou o Rodrigo Fonseca. Como técnico estreante, a equipe perdeu para o 4 de julho e aumentou a seca de vitórias. 6 jogos sem vencer neste ano. Olha só, tá pior que São Paulo e Corinthians, hein? Ao final do jogo, o Rodrigo foi questionado sobre o andamento do time no campeonato piauiense e deu um show de sinceridade em suas respostas. Vamos lá, abrindo aspas aqui pro técnico. A gente sabe que com os atletas que temos, não tem muito o que fazer. Se não chegar ninguém, esse grupo é que vai ter que fazer a diferença mudar. Os atletas têm que saber que jogam no maior clube do estado, segundo ele. As críticas de Rodrigo Fonseca também não pararam por aí. Ele falou, não gostei do que o time apresentou. Poderia estar inflamado, ter uma motivação maior. É complicado perder 2 atletas por lesão, uma expulsão que atrapalhou o planejamento. Daqui a gente não conhecia o que estava acontecendo, de fazer uma alteração. Não sei nem o nome dos atletas, segundo ele. Chegou cativando o vestiário, hein? Rapaz do céu, você acha que ele tá sendo querido no vestiário? Imaginando os jogadores do River. Ou chegou e viu que não deveria ter assinado o contrato, né? E agora tá arrumando um pretexto. Então, realmente, ele vai ter que domar as feras no vestiário. Estão brincando, até falando que é o River do Piauí hoje, né?
O River. Jogos, o River do Piauí. Essa foi meio River também. Foi meio River? Meio Tá, River. então tá certo. Então, muito bem. Com essa notícia, a gente encerra aqui o nosso Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Renan Cassioli. Obrigado, viu, Renan? Obrigado, Gris. Uma boa tarde para todos. Robson Morelli, muito obrigado. Até amanhã, Morelli. gente. Até amanhã. É isso aí. Para vocês também, muito obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que o Estadão Esporte Clube daqui a pouco estará em formato podcast, então você pode baixar também para ouvir no seu carro, no seu celular, tanto Android como iTunes, e também na Deezer você encontra o Estadão Esporte Clube. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um grande abraço, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube.